Muito bem, pessoal? Esta é a nossa sétima aula da série Física para Curtir. E nesta aula, nós falaremos sobre o Sistema Internacional de Unidades, ou popularmente conhecido como SI. Mas antes de continuarmos, não esqueça de dar like neste vídeo. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. É bem rápido, fácil e simples. Ao fazer isso, você estará contribuindo para o crescimento deste projeto e aumentando seu alcance junto a esta plataforma. Recados dados, então vamos para a aula. Imaginem a seguinte situação. Vocês resolveram jogar uma partida de futebol com os amigos, aquela famosa pelada. E para isso, precisam adaptar uma trave dessas que todos os peladeiros conhecem. Isso pode ser feito com um par de sandálias havaianas, pode ser feito com pedra ou até mesmo com pedaços de madeira. Dois colegas se manifestam a medir o tamanho de cada trave. Só que tem um detalhe. Uma das pessoas que se manifesta tem apenas 1,5 m de altura e a outra possui 1,95 m. Bom, gente, é natural imaginarmos que a pessoa que possui 1,95 m automaticamente vai ter o tamanho do pé maior do que aquela pessoa que só possui 1,5 m de altura. Então os tamanhos das traves não serão iguais e isso geralmente termina em confusão. Aí a pergunta que não quer calar é: o que podemos fazer para resolver tamanho problema? Se você pensou que uma pessoa apenas deveria medir ambas as traves, então meus parabéns, o seu raciocínio está corretíssimo. Então essa é a melhor forma de resolver o problema. E ao fazer isso, o que está sendo convencionado, combinado, é que estamos utilizando um único padrão de medida para medir ambos os traves. E sabe o que é mais interessante? A ciência em sua história passou por problemas semelhantes a esta situação no qual eu coloquei para vocês. Cientistas do mundo inteiro faziam seus trabalhos seguindo o sistema métrico do seu país ou da sua região. E isso dificultava a análise feita por outros cientistas de outros países, que utilizavam sistemas métricos diferentes. Então, para resolver esse problema de vez, a comunidade científica criou um padrão global para as unidades de medidas. E isso ocorreu em 1960, na 11ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas. Neste evento, foram estabelecidas as 7 unidades fundamentais, como vimos na aula 3. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou deixá-la aqui nos cards para que vocês possam revê-las em seguida. Eu vou mostrar para vocês uma tabela que representa essas 7 unidades do Sistema Internacional de Medidas com suas respectivas unidades de medida padrão. Lembrando que nós já vimos isso na aula 3, mas dessa vez eu vou trazer apenas com as unidades aceitas dentro do Sistema Internacional de Medidas. Muito bem, galerinha. Então percebam aqui nessa tabela o seguinte. Nós temos aqui mais uma vez aquelas 7 grandezas físicas que já vimos na aula 3. O que é importante para observarmos nessa tabela é que todas essas grandezas físicas possuem suas unidades como sendo a unidade básica, exceto a grandeza massa. Observem que a grandeza massa possui sua unidade de medida como sendo o quilograma, ou seja, ela possui um prefixo antes da unidade básica, que seria o grama. Então, se você assistiu à nossa última aula, você vai perceber que esse K que acompanha o G, ele é um fator multiplicativo e ele é 10 elevado a 3, ou ele pode ser chamado também de 1000 vezes o grama. Então, nós sabemos que 1 quilograma é 1000 vezes a grama. No entanto, todas as outras grandezas possuem como sua unidade, de fato, a unidade de medida fundamental. O primeiro problema diz o seguinte: transforme 2 quilômetros para o sistema internacional. Bom, gente, se você observou bem a tabela anterior, você deve ter percebido que o metro é a nossa unidade de medida. Então, essa grandeza física aqui, ela trata do comprimento.
E se você tiver lembrado da aula anterior, da aula 5, você vai perceber que esse K aqui, ele é um fator multiplicativo que significa 10 elevado a 3. Ou, mais ainda, ele significa vezes 1000. Então, transformar 2 km para o sistema internacional é você fazer uma dessas duas situações. Ou você acrescenta a potência de 10, o que nos daria 2 vezes 10 elevado a 3 metros, ou você multiplicaria o 2 pelo fator multiplicativo K, que é vezes 1000. Então, nós teríamos 2 vezes 1000, que daria 2000 metros. Então, qualquer uma das respostas seria a resposta correta. O problema 2 está nos pedindo para que convertamos 15 mA para o sistema internacional. Então, vamos lá. Nós sabemos pela tabela anterior que a nossa unidade do sistema internacional é o ampere. E nós sabemos também pela aula anterior que esse M que acompanha a nossa unidade de medida, ele é nada mais nada menos do que o submúltiplo mili. Então vamos deixar isso claro. Esse M quer dizer mili. Ele é um fator multiplicativo. Nós vimos também que esse mili ele pode ser escrito como sendo 10 elevado a menos 3. Ou, em outras palavras, eu posso dizer que é um fator multiplicativo no qual eu vou ter que dividir esse valor por 1000. Porém, a forma mais prática de fazermos isso é simplesmente acrescentarmos a potência de 10 a esse valor numérico. Então, a nossa resposta para esse problema aqui seria simplesmente 15 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Você pode deixar dessa forma, mas se você quiser fazer uso da aula sobre notação científica, nós podemos deixar esse valor aqui da forma correta. Então, a nossa vírgula, ela deve correr uma casa. E se isso acontecer, nós vamos ter como resposta 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 amperes. Porém, raramente os problemas pedirão para que vocês façam isso. O que eu estou ensinando para vocês neste momento são formas de converter as unidades para padrão, para que lá na frente, no meio dos cálculos, você consiga eliminar, na maioria das vezes, essas notações científicas. Observem agora o problema 3, que pede o seguinte: converta 2 kg para o sistema internacional. Bom, nós vimos na tabela anterior que o quilograma de todas as 7 unidades, o quilograma é a única unidade que possui um fator multiplicativo. Ou seja, o quilograma ele já está no sistema internacional de medidas. Então aqui não tem o que ser feito. Isso aqui já é a nossa resposta. Tá? 2 kg, portanto, já está no SI. Então, para formalizar, você pode simplesmente dizer que a resposta de fato é 2 kg. Agora preste bastante atenção. Existem situações em que nós temos que transformar uma grandeza física de um fator multiplicativo para outro, que não necessariamente será a unidade fundamental. Nós iremos a seguir uma técnica que consegue resolver todas essas situações de forma muito mais simples daquela que você já está habituado a fazer. Vamos ver que método é esse? Este método consiste no seguinte: você vai fazer uma linha vertical e essa linha vertical você vai preencher com alguns risquinhos, no qual cada risco você vai colocar um múltiplo ou submúltiplo da unidade, seguindo aquelas ordens que nós colocamos nas tabelas. Faça isso de acordo com o desenho que você está vendo na sua tela agora. A regrinha vai ser a seguinte: se você se deslocar no sentido de baixo para cima, você vai ter que acrescentar nos expoentes um valor negativo. E se você se deslocar de cima para baixo, você vai ter que adicionar nesses expoentes valores negativos.
Observe também que eu já coloquei para vocês as potências de 10 que correspondem a cada um dos múltiplos e submúltiplos da unidade. Então, como é que vai funcionar? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pensar em uma daquelas unidades de medida que estão na tabela do Sistema Internacional. Então, vamos pensar a princípio no metro. Então, o que é que nós vamos fazer? Para cada um destes prefixos, nós vamos acrescentar na frente o m de metro. Inclusive no meio, onde não deixei nada. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o m no 10 elevado a 0. Vamos colocar aqui o m no 10 elevado a 1, no 10 elevado a 2, no 10 elevado a 3. Vamos fazer a mesma coisa para os submúltiplos. Vamos colocar no 10 elevado a menos 1, no 10 elevado a menos 2 e no 10 elevado a menos 3. Então, perceba o seguinte, nos múltiplos nós vamos ter agora o seguinte, nós vamos ter o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E os submúltiplos ficarão da seguinte forma, nós vamos ter o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, vamos resolver rapidamente o primeiro exemplo. Vamos transformar 2 centímetros para quilômetro. O que é que vocês terão que fazer? Vocês localizam o centímetro e vocês localizam o quilômetro. Feito isso, você irá contar quantas casas serão necessárias para chegar do centímetro até o quilômetro. Vamos fazer isso. Então, nós temos aqui uma casa, 2, 3, 4, 5. Então, nós nos deslocamos por 5 casas para sairmos do centímetro para o quilômetro. E nós fizemos isso no sentido de baixo para cima. Isso quer dizer que o nosso expoente ficará com sinal negativo e o valor dele será 5, porque nos deslocamos por 5 casas. Então, a nossa resposta para esse problema aqui vai ser a seguinte. Nós vamos ter 2, eu repito o valor numérico, só que em vez de colocarmos centímetro, como nós vamos transformar para quilômetros, vai ficar da seguinte forma, 2 vezes 10 elevado a menos 5 quilômetros. Então, essa seria a nossa resposta. Isso quer dizer que você não precisa fazer aquela famosa regra de 3 simples. Você teria que fazer a regra de 3 simples 2 vezes para chegar na resposta. E com essa dica você faz isso de imediato. Mas calma aí, vamos ter certeza se isso está correto. Para isso, nós vamos lembrar o seguinte. O nosso K é um fator multiplicativo que quer dizer 10 elevado a 3. Matematicamente falando, nós teríamos o seguinte, nós teríamos 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 3. E aí eu vou repetir a nossa unidade, que é o metro. Na aula 4, nós estudamos sobre potências de base 10. Então, se você viu essa aula, você vai lembrar que 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a mais 3, nós temos que conservar a base e somar os expoentes fazendo jogos de sinais. Então, nossa resposta vai ser o seguinte, vamos repetir o 2 e vamos resolver a nossa potência de 10, conservando a base e lembrando que o menos 5 mais 3 vai dar menos 2. E aí, mais uma vez, nós vamos repetir a nossa unidade. Agora, observe um detalhe interessantíssimo. O 10 elevado a 2 é nada mais nada menos do que o C, que é exatamente o nosso valor inicial. Então, isso mostra que o nosso exemplo está correto e fazer esse método funciona. A partir de agora, nós vamos resolver nossos problemas sem nos preocuparmos em verificar se o nosso resultado está correto ou não, porque nós já sabemos que funciona. Vamos para mais um exemplo, então. Nós vamos ter que transformar 3 hectômetros para decímetros. Então, como faremos isso? Primeiro, nós vamos marcar aqui o hectômetro na nossa tabelinha, está aqui o hectômetro, e depois nós vamos marcar onde deveríamos chegar, que é o decímetro, está aqui. Agora, nós vamos contar quantas casas nós vamos ter que ir para sair do hectômetro até o decímetro. Então, vamos fazer isso. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 casas. Então, 3 casas nos deslocamos. Em que sentido? Para baixo. Para baixo é positivo. Nós vamos ter o seguinte. 3 vezes 10 elevado a mais 3.
elevado a mais porque nós somos de cima para baixo, por isso é positivo, e o 3 porque nós passamos por 3 casas para chegar até o decímetro. E não devemos esquecer de colocar a nossa unidade, que nesse caso aqui é o decímetro. Então pronto, está resolvido o nosso problema. Vamos agora para um terceiro problema com outras unidades. Ok, nosso novo problema pede o seguinte: transforme 7 decamperes para miliamperes. Mas professor, como é que nós vamos fazer isso? Eu só sei fazer isso com o metro. Calma, gente, é a mesma coisa. A única diferença é que onde tinha metro, o M de metro antes, nós vamos substituir agora pelo A de ampere. E vai ficar da seguinte forma. Muito bem, então nós vamos localizar nessa nossa linha aonde encontra-se o decampere e nos deslocarmos até o miliampere. Então vamos fazer isso. Localizamos aqui o decampere e vamos agora localizar o miliampere. Está aqui. Então vamos contar por quantas casas decimais passaremos e qual o sentido em que nos deslocaremos também. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Já sabemos que o nosso expoente vai ser 4. Vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo. Por quê? Porque nós nos deslocamos no sentido de cima para baixo. Então nossa resposta para esse problema aqui vai ser simplesmente 7 vezes 10 elevado a 4 miliamperes. Essa é a resposta. Muito bem, pessoal, então imagino que vocês tenham entendido direitinho como funciona esse tipo de resolução de problema. Então eu vou deixar para vocês aqui algumas atividades para que vocês possam estar resolvendo e colocando essa ideia em prática, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, não fiquem nervosos, porque apareceu aqui algumas unidades que você não viu naquela tabela anterior, como por exemplo o litro e a caloria. Lembram que eu falei para vocês anteriormente que essa técnica funciona para várias unidades de medida, inclusive as que não se encontram naquela tabela? Pois bem, essas duas unidades fazem parte desse grupo, tá bom? Então podem fazer segundo a mesma regra. Ok, pessoal, essa foi mais uma aula, dessa vez com exercícios para que vocês pudessem estar resolvendo. Deixe aqui nos comentários se vocês estão conseguindo resolver ou não os problemas. Eu vou ficar muito feliz em perceber que vocês estão participando com a gente dessas aulas. No mais, agradeço por chegarem até aqui. Peço que compartilhem esses vídeos com seus colegas caso tenha gostado. Não esqueça de curtir e até amanhã com a nossa última aula desta série. Abraços e até a próxima!